Oi pessoal, boa tarde. Passando aqui para deixar o vídeo do tema dessa semana, que algumas pessoas colocaram no Stories, respondendo lá a minha interação, que queriam que eu falasse sobre o açúcar, sobre os adoçantes e a relação disso no emagrecimento, né? Então eu fiz uma postagem, tá lá no meu feed, com alguns conceitos já iniciais, mas importantes também. E vou deixar aqui registrado esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, tenha algum comentário, é só deixar aqui embaixo, lá no meu feed, que eu vou ter o maior prazer em interagir com você, tá bom? Com o aumento da obesidade e do sobrepeso na população, tem tido um aumento crescente da procura de alimentos que utilizam adoçantes ou que têm um teor reduzido de carboidrato. Eu não sei se vocês sabem, mas mais da metade da população brasileira, 56% aproximadamente dela, está com diagnóstico de sobrepeso ou de obesidade. Então é um número muito alto. Com esse aumento, né, desse diagnóstico, as pessoas começaram a procurar a questão dos produtos low carb, a questão dos produtos com adoçantes e sem açúcar, né? Então isso nos rótulos tem sido atrativo. Normalmente a busca disso daí vem aliado à procura por emagrecimento ou alguma questão de saúde, ou às vezes alguma questão de estética mesmo, algum status ali que aqueles alimentos trazem para a pessoa, né? Então, assim, são vários os motivos que levam a essa escolha. Para você entender melhor, eu vou te explicar o que é açúcar, o que é adoçante, quais os tipos, e vou finalizar o vídeo fazendo com que vocês pensem um pouco fora da caixa e trazendo a recomendação do que a gente deve fazer quando o objetivo é emagrecimento. Existem principalmente 4 tipos de açúcar. O açúcar refinado, que é aquele açúcar branco, aquele açúcar de mesa mais comum, né? Ele passa por vários processos de refinamento, ele também tem adição de compostos químicos para ele poder ficar naquela cozinha. Ele é muito pobre em nutrientes, assim, e ele tem um alto índice glicêmico, né? Então ele sobe a insulina muito rápido. Tem o açúcar demerara, que ele passa pelo processamento, mas ele não recebe nenhum composto químico em adição. Então ele tem um pouco mais de nutrientes do que o açúcar refinado, mas ainda é um açúcar processado. Tem o açúcar mascavo, talvez seja o menos processado de todos. Ele é riquíssimo em vários nutrientes, ele não tem nenhum aditivo químico e ele praticamente não passa por nenhum processamento. E tem o açúcar de coco, que é um açúcar muito parecido com o açúcar mascavo, na questão nutricional, né? Então é rico em nutrientes, quase não passa por processamento. Só que o açúcar de coco, ele tem um poder adoçador maior, então você acaba utilizando uma dosagem menor do que você utilizaria do outro açúcar. E aí você consegue ter o mesmo sabor doce. Então, basicamente, são esses 4 tipos de açúcar que a gente tem, assim, na nossa rotina. E talvez os açúcares de melhor qualidade seriam o açúcar mascavo e o açúcar de coco, né? Os adoçantes, ao contrário disso, eles são compostos que têm poder de adoçar, só que eles não têm o valor calórico que o açúcar tem. Então, eles não têm calorias, ou se tem uma quantidade muito pequena, irrisória. Então, assim, pensando nisso, você poderia pensar, nossa, mas é ótimo, né? Então, a solução da minha vida é tirar o açúcar e só colocar adoçante. Mas não é bem assim, porque o valor calórico não é tudo. Quando você está falando de emagrecimento, o valor calórico é muito importante, lembrando daquela balança do peso que eu falei em um vídeo anterior, né? Que é uma balança, o nosso peso é reflexo dessa balança sobre o que a gente ingere e o que a gente gasta. Mas, realmente, o valor calórico não é tudo. Os adoçantes, eles são associados com vários tipos de doença, né? Inclusive, tem estudos que mostram que os adoçantes são capazes de ativar um sistema de recompensa que nós temos aqui no cérebro, quando a gente se alimenta, fazendo com que a gente aumente a quantidade da nossa ingestão alimentar. Então, assim, não são estudos conclusivos, mas alguns estudos apontam para alguns efeitos importantes dos adoçantes que a gente precisa considerar. Então, assim, quando a gente está pensando em adoçante, a gente está pensando em uma dose. Existem estudos que mostram, estudos de toxicidade, de farmacologia, que mostram que nós devemos tomar tantas quantidades de adoçante tal por dia, certo? Então, a gente tem uma dose que é para tomar, que é uma dose que é segura. Só que aí nós temos uma questão importante, né? Os produtos industrializados, que têm adoçantes e açúcares na sua composição, né, mas aqueles que as pessoas mais buscam, que são aqueles que têm adoçante, eles não vêm dizendo quanto de adoçante tem.
Logo, você não consegue saber se você está ingerindo a quantidade que é segura ou não, ou se você está tendo efeitos colaterais do uso do excesso desse adoçante. Então, esse é um ponto importante que quase ninguém pensa nisso, né? Existe uma recomendação segura, mas a gente não sabe o quanto de adoçante tem nos nossos produtos industrializados, porque lá não vem dizendo, lá só vem dizendo na lista de ingredientes, mas você não sabe quanto tem. Então, você não consegue saber se você está dentro da população que ingere a dose segura ou não. Outra questão importante é que, assim, na prática, né, na vida real mesmo, quando você tem um alimento que é considerável mais saudável, ou pelo menos que você considera mais saudável, você se sente mais permitido a comer mais, né? Então, a maioria das pessoas que usam adoçante, porque estão usando adoçante, elas xiringam, né, o adoçante. Elas não colocam gotinhas. Como elas têm medo de açúcar, elas só colocariam uma colherzinha de açúcar. Mas como é adoçante, elas já se dão essa permissão, né? Tem pessoas também que, por exemplo, eu só tomo Coca Zero, só que aí toma uma quantidade maior do que a que tomaria normal. Então, a gente precisa pensar, né, trazer esse pensamento, né, fora da caixa, assim, na verdade, o que é recomendado, né, por exemplo, quero emagrecer, uso açúcar ou uso adoçante, né? A recomendação é, se você não tem diabetes, né, é o que eu faço na minha conduta de consultório, se você não tem diabetes, você usa açúcar de boa qualidade em situações pontuais. Quando é que os meus pacientes costumam consumir açúcar de boa qualidade, que é o mascavo ou de coco? Em café, quando ele não tolera café sem nada, tem paciente que não consegue, ou ainda está na reeducação, né? E aí eu, né, tenho essa permissão para usar uma quantidade pequena nessas situações. E também em alguns sucos. Então, por exemplo, tem paciente meu que não consegue suco de limão ou suco de maracujá sem açúcar. E aí faz essa permissão para esse açúcar de boa qualidade nessas situações. Outros tipos de sucos. Vitaminas, que tem fruta e leite, que já tem muito carboidrato. A própria fruta picada, ou algumas outras situações que os pacientes trazem, eu peço para não utilizar açúcar. E em determinadas situações, eu peço para eles irem reduzindo gradativamente. Então, por exemplo, você tinha uma ingestão de, vamos supor, um suco com uma colher de sopa de açúcar. Eu peço para você, na semana seguinte, reduzir para uma colher de sobremesa, passa uma semana. Na semana seguinte, uma colher de chá, passa uma semana. Na semana seguinte, uma colher de café, passa uma semana. E depois, você faz a retirada do açúcar daquela preparação. Então, normalmente, é essa a postura, é essa a conduta que eu tenho com os pacientes. Outra coisa importante também que eu sempre peço a eles é avaliar, sempre quando for comprar o produto industrializado, né? Ver se tem adoçante ou açúcar, porque tem que ter cuidado com isso. E aí você pode pensar assim, nossa, mas se eu não for comprar nada do que eu compro com adoçante ou com açúcar, eu não vou comprar nada. Então, na verdade, a questão é equilíbrio. Se você se organiza, leva na maioria das semanas seus lanches, e não tem problema com isso, aí acontece um dia de você estar com muita fome, ou um dia muito atípico que você esqueceu o seu lanche, sem problema nenhum. Aí você pode fazer o uso de um produto industrializado que certamente vai ter algum adoçante ou algum açúcar na sua composição. Agora você precisa avaliar primeiro qual é o tipo de produto que você está comprando, né? Se tem, se não tem, qual é a qualidade desses adoçantes, desses açúcares que tem nesse produto. E qual é a frequência com que esse produto está incluído na sua rotina. Porque se está muito frequente, o ideal é você mudar, utilizar produtos que não tenham esses compostos que são químicos, mesmo que sejam adoçantes. Tá? E aí tem uma questão que eu esqueci de falar aqui, nessa questão do açúcar de qualidade. Porque tem muito paciente meu que fala assim, né? Doutora, mas é muito caro. Se você usar na quantidade recomendada, você não vai sentir impacto no seu orçamento. Agora, o que não dá é para você usar 1 quilo de açúcar por semana e aí esse 1 quilo de açúcar ser açúcar de coco. Aí isso vai representar um impacto bem importante no seu orçamento. Mas se você fizer a reeducação certinho e não, né, fizer uso disso muito constantemente, você consegue sim comprar um açúcar de melhor qualidade e utilizar nos momentos que são acertados, nos momentos que são efetivamente para o seu objetivo que você está traçando, tá bom? Então, se você tem algum comentário, alguma dúvida quanto a isso, você pode deixar aqui embaixo, que eu vou adorar responder todas as suas dúvidas. Um abraço, obrigada.